Isaías 32, Isaías 32, versículo 6 diz assim: porque o louco fala loucamente, e o seu coração obra o que é iníquo, para usar de impiedade e para proferir mentira contra o Senhor, para deixar o faminto na ânsia da sua fome e fazer que o sedento venha a ter falta de bebida. Também as armas do fraudulento são más. Ele maquina intrigas para arruinar os desvalidos com palavras falsas, ainda quando a causa do pobre é justa. Mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. Amém? Último versículo, eu vou falar, vocês repetem. Mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. Mais uma vez, mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. Amém? Ainda sentados, coloque a mão aí no seu coração e peça que o Senhor venha falar com você nessa noite. Que Deus possa falar na sua vida e no seu coração. Santo Deus de Israel, nós colocamos as nossas vidas diante da Tua presença, Pai. Fala com cada um de nós, fala em nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Aquilo que o Senhor tem para cada uma das nossas vidas, que o Senhor venha falar em nossos corações. Que não seja aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir nessa noite. Fala, Senhor, com os teus servos, em nome de Jesus, nós te pedimos e te louvamos em nome do Senhor. Amém. Amém, irmãos? Amém. Quantos querem em 2015 abençoados aqui? Amém. Levanta sua mão assim, quem quer receber algo novo. Quem tem sonhos grandes para 2015 aqui? Amém. Eu também tenho, irmãos. E eu tenho a certeza que Deus irá mudar a história de cada um de nós em 2015. 2015 será um ano abençoado, um ano de grandes vitórias. Às vezes você pode até ligar a televisão e ver no noticiário que 2015 não será um ano bom, que o governo está passando aperto, que os juros vão subir, que a gasolina vai subir. Mas nós vimos aqui que o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. E é nós que fazemos a diferença na nossa vida. Se nós estamos com Deus, não importa o governo, não importa a situação política do Brasil, não importa a alta do juro, não importa a alta do combustível, o que importa é que Deus faz a diferença nas nossas vidas. Amém? Quantos creem nisso, diga amém. Irmãos, 2015 está chegando, e às vezes é tempo de refletir, de buscar muitas coisas. Eu podia ter feito assim, dessa forma, podia ter feito diferente em 2014. É tempo de olhar e analisar o que aconteceu de errado, o que falhou, irmãos, para que 2015 seja diferente, para que nós não cometamos o mesmo erro que nós cometemos nesse ano de 2014. Que 2015 seja um ano que nós venhamos acertar mais e mais. Amém? Amém? Então eu queria falar com os irmãos sobre projetando 2015. Amém? E queria falar de alguns princípios. A igreja, para vencer, ela tem que seguir alguns princípios. Não adianta, nós não vamos crescer e alcançar aquilo que queremos de qualquer maneira. Deus, Ele trabalha através de princípios. Irmãos, não adianta você pensar que você vai alcançar aquilo que você quer de qualquer maneira, porque não vai. Nós temos que seguir os princípios estabelecidos por Deus, estabelecidos pela palavra. E quando nós obedecemos esse princípio, a vitória é certa. Amém? Amém? Quando vocês estão entendendo, diga amém. E nós vimos no livro de Isaías, capítulo 32, que o nobre projeta coisas nobres.
Então, quando fala nobre, projeta coisas nobres, está dizendo que nós devemos projetar alinhado com a vontade de Deus, alinhado com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Muita gente não alcança a bênção, não alcança a vitória, porque os sonhos deles, os projetos deles, são desalinhados, não estão alinhados com a vontade de Deus, não estão alinhados com aquilo que Deus tem para a vida dele. Por isso não alcança. Passa ano e passa ano e ele está do mesmo jeito, ele está da mesma forma. Mas eu falo para você, se você buscar a direção de Deus, buscar estar alinhado com a presença de Deus, a bênção virá e o milagre acontecerá na sua vida, porque o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza ele perseverará. Amém? Louvado seja Deus. Eu queria falar sobre os princípios. O primeiro princípio para você projetar um ano de 2015 com vitória é identificar o que pode te impedir de alcançar os seus projetos. Irmãos, você já sabe que algumas coisas te impediram de alcançar a sua bênção. O que foi que impediu você de alcançar a sua bênção em 2014? Nós temos que identificar. Porque nós temos um adversário que não quer que nós venhamos prosperar, que nós não venhamos vencer. Ele quer que a igreja seja uma igreja derrotada. Ele não quer que a igreja seja uma igreja vencedora. Nós temos um adversário. E ele vai tentar nos impedir de todas as formas, ele vai arrumar todas as artimanhas para derrotar a igreja. Irmãos, o diabo é o nosso adversário. Ele não importa se você vai ser salvo, se você vai ser curado, mas ele importa se a igreja do Senhor começar a comer o melhor dessa terra, ele fica desorientado. E ele levanta contra a igreja. Quando a igreja começa a prosperar, ele levanta para derrubar a igreja de todas as formas. E ele começa a trazer estratégias para nos derrotar, para derrotar a igreja. É só quando ele olha, quando ele sente que a igreja vai prosperar, ele vai armando estratégias para que a igreja venha cada vez mais viver na miséria. Essa mentira tem espalhado pelos séculos. Ele tem falado que para ser um bom cristão você tem que ser humilde, tem que ser pobre. Mas não, Deus fez o homem para vencer e para comer o melhor dessa terra. Amém? Quantos aqui querem comer o melhor dessa terra? Amém? Quantos acreditam aqui que as melhores casas foram construídas para os cristãos? Diga amém. Os melhores carros foram construídos pelos cristãos, foram construídos para os cristãos. Amém? E foram. O mundo está aproveitando, não é? Porque a igreja não tem tomado posse da bênção. O adversário tem tido as vitórias em cima da igreja. Mas para isso, nós temos que tomar uma posição. E no ano que vai iniciar, temos que buscar a direção de Deus e saber identificar quem tem nos impedido de alcançar a bênção. O que tem nos impedido de alcançar a bênção? Precisamos identificar os nossos obstáculos. Irmãos, obstáculos são feitos para que nós venhamos a crescer com eles. Muitas pessoas não conseguem viver e crescer diante dos obstáculos. Mas eu quero te falar que a Bíblia ela nos mostra que nós crescemos diante dos obstáculos. É nos obstáculos que a igreja se torna forte. É no deserto que a igreja cresce. É diante das dificuldades que a igreja se fortalece. Irmãos, nós precisamos dos obstáculos para crescermos. E quais são esses obstáculos? Os homens de Deus no passado tiveram vários obstáculos. O obstáculo de Davi era Golias. O obstáculo de Josué eram as muralhas de Jericó. Os obstáculos de Moisés eram Faraó. Esses obstáculos é que deixaram com que esses homens fossem grandes.
Esses obstáculos fizeram com que esses homens crescessem e se tornaram uma história viva para nós, exemplos de vida. Então, quando nós estamos diante de um obstáculo, nós temos que aprender a fazer com que esses obstáculos se tornem uma história de vida para nós. Amém? Que esses obstáculos nos joguem a crescer, nos levem a crescer. Irmãos, Davi precisou de Golias para que ele pudesse ser conhecido, para que ele pudesse ser um grande soldado. Nós precisamos dos nossos obstáculos para que nós possamos buscar, para que possamos crescer. Tem muitas pessoas que quando começam as coisas a dar tudo certo, eles afrouxam, ficam muito light. Às vezes precisamos de alguns obstáculos. Irmãos, Davi, ele precisou de Golias para que ele pudesse crescer. E às vezes você precisa desse Golias, tem que colocar na sua vida para você crescer. Mas você tem que enfrentar o seu Golias. Você não pode se abaixar e falar: eu não dou conta mais, olha o tamanho desse problema, olha o tamanho dessa dificuldade, e às vezes fica cabisbaixo e não se coloca de pé. E para você projetar 2015, você tem que tomar uma posição, você tem que se colocar de pé para enfrentar os gigantes que se colocam diante de ti, porque os gigantes estão diante de você para te impedir de alcançar a sua bênção, para te impedir de alcançar a sua vitória. Irmãos, para você chegar de lá, você tem que passar pelo gigante. Amém? Você tem que passar. Não podemos esmorecer, não podemos parar, porque a pessoa só cresce se ela avançar. Se você olhar para o gigante e paralisar, nada acontece. Se Davi tivesse feito dessa forma, olhou para o gigante e falou: e agora, como é que eu vou fazer? Ele é muito grande, ele tem mais de 3 metros, eu não vou vencer. E tivesse parado, ninguém ia saber quem é Davi. Mas aquele homem tinha uma diferença. Ele sabia que o gigante ia fazer com que ele crescesse. Amém? Da mesma forma, Jericó se colocou entre Josué e a sua bênção. E Jericó fez com que Josué fosse conhecido. Jericó fez com que Josué fosse um grande guerreiro. Jericó estava entre o deserto e a Canaã, o deserto e a bênção. Quantas Jericó não tem se colocado diante de nós? Quantas Jericó não tem colocado diante de você e sua bênção? Irmãos, aprenda que a Jericó só é um trampolim para você alcançar sua Canaã, a terra que mana leite e mel. Amém? Nós devemos entender essas coisas. Mas quando nós damos de frente com a Jericó e olhamos para aquelas muralhas e paralisamos, falar: agora não tem jeito, são 9 metros de altura, nós não temos nenhuma cordinha para pular, lá só tem homem guerreiro. Então o jeito é voltar para trás, é ficar no deserto, é morrer no deserto. Não tem como punir essas muralhas. Irmãos, Josué precisava das muralhas de Jericó para que ele pudesse dar valor à bênção. Assim como você às vezes precisa dessas muralhas que tem se colocado entre você e a sua bênção. Precisamos de ter atitude para transpor essas barreiras, para destruir essas barreiras. Os irmãos sabem essa história. Josué não ficou parado, ele buscou a sua bênção. E eu falo para você em 2015, não pare, irmãos. Não fique olhando pelo tamanho das muralhas, não fique olhando pelo tamanho da dificuldade. Olhe que Deus está com você, que Deus tem o melhor para você. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, da mesma forma, Josué recebeu uma missão do Senhor. Qual que era a missão de Josué?
libertar o povo que estava cativo. Mas para que Moisés cumprisse essa bênção, para cumprisse essa tarefa, tinha alguém para impedir: o faraó. O faraó, ele se coloca entre Moisés e a sua missão. Irmãos, quantos faraós não têm se colocado entre você e a sua missão, entre você e aquilo que Deus tem colocado na sua vida? A igreja tem parado muitas vezes num primeiro obstáculo, na primeira dificuldade. Irmãos, eu falo para você, o diabo não muda de estratégia, é sempre a mesma estratégia. Eu já falei isso aqui. A Bíblia fala que quando Moisés chegou para Faraó, falou para Faraó: Faraó, Deus me falou que é para eu pregar todos os hebreus, e nós vamos no deserto para adorar o nosso Deus. Sabe o que a Bíblia diz que aconteceu? Faraó falou o seguinte: esse povo está com muito tempo, está querendo ir adorar a Deus no deserto. Faz o seguinte: dobra o serviço, e agora eles mesmos vão colher as palhas deles. E é isso que o diabo tem feito nesses dias, irmãos. Tem colocado tanto serviço na igreja, que a igreja não tem mais tempo para Deus, não tem mais tempo para fazer a obra de Deus, porque eles estão preocupados em juntar as palhas para Faraó, estão preocupados em fazer os tijolos para Faraó, e estão esquecendo da tarefa que Deus deu para eles. Irmãos, nós como igreja temos que tomar atitude. Entre a nossa bênção e a nossa vitória existe um Faraó que quer nos impedir, de alcançar aquilo que Deus tem para nós, a liberdade, irmãos. Deus nos chamou para ser livre. Amém? Quantos aqui são livres? Diga amém. Amém. Irmãos, você não pode ficar aprisionado com o seu trabalho, não pode ficar aprisionado naquilo que Deus tem te dado de bênção. Muitas pessoas não têm crescido porque, se crescer, ela fica aprisionada naquilo que ela cresceu. Quem está me entendendo? Amém. Irmãos, a bênção na sua vida não pode ser maldição. Quando Deus tinha algo muito grande para Israel, ele ficou preso fazendo tijolos para Faraó. Deus tem algo muito grande para a sua vida, meu irmão. Deus tem algo muito grande para a sua vida, meu irmão. Não perca tempo fazendo tijolos para Faraó. Não estou dizendo que você não pode trabalhar, não estou dizendo que você não tem que trabalhar, mas estou dizendo que você tem que buscar a fazer aquilo que o Senhor colocou para você fazer. Amém? Como o apóstolo falou semana passada, trabalhar menos e ganhar mais. Amém? Amém? Quantos querem isso? Amém? Eu também quero. Oh, louvado seja Deus. Então, devemos entender, identificar os problemas, irmãos. Nós muitas vezes não alcançamos o que Deus tem para nós, por causa dos problemas, das dificuldades que encontramos no nosso dia a dia, de como nós vamos enfrentar cada situação. Como você tem se colocado diante do seu problema, diante da sua dificuldade? Qual que é a sua posição? Como você tem ficado diante dos seus problemas? Tem abaixado a sua cabeça e falado: o gigante é muito grande, a muralha é muito grande, eu tenho que trabalhar, o faraó me apertou com serviço, tenho muito serviço, não tem como fazer. Como tem sido a sua posição? Como tem sido a nossa posição diante das dificuldades? Devemos aprender a buscar estratégias em Deus e seguir os princípios que Deus tem deixado para a sua igreja. Amém? Todos nós, irmãos, precisamos dos obstáculos para alcançar os nossos objetivos. Amém? Fala para o irmão que está falando, irmão. Esse seu obstáculo é só passageiro, é só para você alcançar o seu objetivo.
a alcançar a sua bênção, a alcançar a sua vitória. Quantos creem nisso? Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia. Glorificado seja Deus. Amém. Segundo princípio, buscar estratégia. Irmãos, se o primeiro princípio é identificar o que deu errado, o segundo princípio é buscar as estratégias. Não tem como você fazer um projeto bem feito se ele não tiver estratégia. Qualquer um que conhece de estratégia, de batalha, de guerra, ele sabe que tem que ter estratégia para ganhar as batalhas. Ninguém ganha batalha de qualquer jeito, sem estratégia. Amém? Deus deu uma estratégia para Josué. Qual que era a estratégia de Josué? Quem sabe? Ele devia rodear a cidade de Jericó por 6 dias, uma vez por dia. E no 7º dia, 7 vezes. Tinha uma estratégia. Gente, eu fui em Jericó o ano passado. A cidade é assim, mas aí tem um morro, você tem que subir o morro, descer de novo. Às vezes você olha para lá no deserto e pensa que rodeou numa terra plana. Mas bem acima de Jericó tem um monte quarental. Então eles têm que rodear esse monte também, ou passar por cima. Não é uma coisa simples. Então existia uma estratégia. E as estratégias nem sempre é aquilo que queremos, tem as dificuldades. Mas nós não podemos parar por causa das dificuldades. Temos que buscar a estratégia de Deus. E quando vem a estratégia de Deus, é certeza de bênção, é certeza de vitória. Irmãos, quando Deus te dá uma estratégia, pode seguir que a bênção vai acontecer, o milagre vai acontecer. Josué, ele começou a trabalhar na estratégia que Deus deu. Primeiro dia, nada aconteceu. Segundo dia, nada aconteceu. Josué podia ter parado, aí eu estou perdendo tempo, andando, aquele sol quente. Eu vou descansar, ficar pertinho aqui numas palmeiras, debaixo de umas tamareiras aqui, que eu fico comendo umas tâmaras e fico quietinho aqui. Mas não, ele prosseguiu. 3º, 4º, 5º dia, 6º dia, nada aconteceu. Essas estratégias. Mas no 7º dia, quando ele deu as 7 voltas, um milagre aconteceu, as muralhas caíram abaixo, e a bênção do Senhor veio para o povo de Deus. Assim será na sua vida. Amém, irmãos? Quem quer receber, estende suas mãos assim, eu vou profetizar sobre a sua vida. Irmãos, quando Deus quer completar uma bênção na sua vida, Deus vai derramar, e toda a muralha vai cair, e a bênção vai vir sobre você, em nome de Jesus. Quem crê, aplaude o Senhor bem forte. Amém? Louvado seja Deus. A bênção já é sua, irmãos. O povo acreditou, o povo acompanhou, e por 7 dias eles cumpriram as estratégias de Deus. Amém. Irmãos, sempre Deus traz uma estratégia. Eliseu, quando a viúva chega para ele e fala: ó, o meu marido morreu e o cobrador está querendo levar meus filhos escravos. Então o homem de Deus traz uma estratégia. Nem sempre, irmãos, a estratégia vem direto de Deus para você, ou quase sempre ela não é assim que ela vem. Ela usa o homem de Deus para abençoar a sua vida, para trazer uma estratégia sobre a sua vida. Isso aqui é uma estratégia. Aleluia. 3 semanas. Na última semana você vai receber uma unção da alegria sobre a sua vida, a unção dos sonhos sobre a sua vida. É uma estratégia. Mas existe várias estratégias que Deus te entrega através do homem de Deus. E a Bíblia fala que aquela mulher estava totalmente perdida. O marido morreu, as dívidas eram grandes, não tinham o que comer, e agora os credores iriam levar os seus filhos presos. A situação era muito difícil, mas Deus trouxe uma estratégia na vida daquela mulher. Ora, o que você tem na sua casa?
eu não tenho nada, somente uma botija de azeite. Irmãos, Deus age sobre o mínimo. Deus age sobre algo que você pensa que não tem valor nenhum. Mas para Deus o que não tem valor, mas para o que o homem não tem valor, para Deus tem muito valor. Para Deus serve para abençoar a sua vida. Do pouco Ele transforma em muito. É dessa forma que Deus trabalha. Então Ele dá a estratégia, começa a procurar vazias em todos os lugares, e traga o máximo que você conseguir, e eu vou abençoar a sua vida. O resultado os irmãos sabem. Amém? Amém? Não foi? Ela pagou as contas, ainda sobrou dinheiro para pagar, para viver a vida. Porque vem uma estratégia. Irmãos, devemos buscar estratégia. É princípio de Deus. Não podemos querer fazer as coisas de qualquer maneira. Às vezes você tem falhado muito, porque tem buscado com a sua própria cabeça, buscado do seu próprio entendimento. Mas se você buscar a direção do céu, a bênção virá sobre a sua casa e sobre a sua família, irmãos. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, outra mulher que recebeu uma estratégia, foi a mulher que tinha um fluxo de sangue. Qual que era a estratégia dela? Se eu ao menos tocar nas horas das vestes de Jesus, eu serei curada. E qual o resultado? Ela, como sofreu, foi difícil, era difícil de alcançar, mas ela alcançou a sua bênção. Ela tocou nas vestes de Jesus e a bênção veio na vida dela. Irmãos, busca a estratégia de Deus, busca a direção de Deus, que o milagre vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte por isso. Aleluia. Amém. Devemos buscar as estratégias que vêm do trono de Deus, buscar a direção de Deus. Não devemos andar pelos nossos próprios caminhos. E quando nós buscamos em Deus, a bênção virá. Amém? Terceiro princípio: procurar a arma ideal. Muitas pessoas, irmãos, não tem vencido, não tem projeto a projeto, entra ano e sai ano, e não alcança os seus projetos, não alcança aquilo que tem projetado, porque não tem buscado a arma ideal. Sabe, pastor, não sou guerreiro, não tem arma, não mexo com arma de jeito nenhum. O que é arma, essa arma? É aquilo que nós sabemos fazer. Tem muita gente que é cabeleireiro e quer trabalhar com confecção. É a arma errada, não vai. Tem gente que é pedreiro, mas quer trabalhar como eletricista, não vai. É a arma errada, irmãos. Nós temos que buscar a estratégia, temos que buscar a arma ideal, com aquilo que nós sabemos fazer. Amém? Temos que buscar direção de Deus. Devemos lutar com as armas com que temos habilidade para usá-las. Amém? Irmãos, é dessa forma. Somente dessa maneira nós vamos ser abençoados. Lutar com aquilo que nós sabemos lutar. Davi, quando foi lutar com Golias, a Bíblia fala que o rei Saul chamou Davi. Davi chegou lá e falou: não, esse incircunciso filisteu está abusando do povo de Israel. Eu vou lutar com esse homem, eu vou lutar com ele. Aí Saul deu uma olhada para Davi e falou assim: você está doido, né? Ele é um guerreiro especialista, um homem acostumado a lutar, ele vai te vencer. Não, vai não. Sabe por quê? Porque quando eu estava lá com meu pai, que eu cuidava das ovelhas do meu pai, veio um urso e eu matei. Veio umas ovelhas e eu matei. Irmãos, é princípio, é degrau. Para matar gigante, primeiro você tem que matar urso, primeiro você tem que matar leão. Você não vai matar gigante não da primeira vez, você não vai
chegar matando gigante, você não vai chegar e já matar gigante. Primeiro você tem que matar o urso e matar o leão. É uma coisa de cada vez, é degrau depois de degrau, pastor Benito. Ninguém já começa matando gigante. Você tem que começar uma coisa de cada vez. Amém? Muitos já querem começar matando gigante. Dessa forma não vai, é a arma errada, é a estratégia errada. Nós temos que buscar a arma certa, a arma correta. Davi, ele falou: não, eu vou lutar com os gigantes, porque eu não aceito dessa forma, eu não aceito essa situação. Irmãos, todo mundo do exército de Israel já tinha concordado com aquela situação, já tinha se acomodado, com medo do gigante já tinha parado. Mas Davi, ele se posicionou e falou: ó, eu já matei leão, eu já matei urso, e agora vou matar gigante. E é dessa forma na nossa vida: não mata leão, mata urso e vai matar gigante. Amém? Aleluia! Quantos aqui são matadores de gigantes? Amém? Quantos aqui já mataram os ursos e os leões? Amém? Então você está preparado. Amém? Fala para o irmão, está do seu lado: meu irmão, então você está preparado para matar os gigantes. Se você matou o urso, amém? Louvado seja Deus. Irmãos, o rei Saul, ele chegou para Davi e falou: já que você vai matar, então vai ser besta. Ser besta mesmo, né? Aí ele pega, por favor, cheque. Aí ele pega, a Bíblia fala que ele pega a sua armadura, coloca em Davi, pega a sua espada e coloca na mão de Davi. Sabe o que acontece? Quando Davi começa a andar, ele cai. Sabe por quê? Porque era a arma de Saul, é a arma humana. Irmãos, quando nós estamos com armas humanas, quando com as forças humanas, nós não resistimos, nós caímos, não tem como, irmãos, resistir. É a arma errada. Quando nós estamos com as armas erradas, nós caímos. Muita gente cai e não sabe o que aconteceu. Muita gente vai até certo ponto e não aguenta, não suporta a carga e cai e não sabe por quê. Mas é porque tem andado com os olhos humanos, com as forças humanas, com o seu próprio entendimento. Mas nós devemos buscar a direção que vem do alto, a direção que vem de Deus. Irmãos, Davi, ele conhecia bem. Ele falou: essa não é a arma que eu uso, eu tenho uma arma diferente na minha vida, eu tenho uma armadura diferente, porque eu uso a armadura de Deus, eu uso a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, eu uso o escudo da fé, que apaga os dardos inflamados do maligno. Eu não uso roupa de Saul, mas eu tenho uma roupa celestial, uma armadura que vem dos céus. Eu tenho a armadura de Deus na minha vida. Assim devemos ser nós. Não importa a situação, não importa a dificuldade, você tem uma armadura de Deus na sua vida, você tem uma armadura, tem uma espada na sua mão. Amém? Não podemos deslumbrar com as armas de Saul. Nós temos as próprias armas, nossas próprias armas. Amém? Deus, ele usa o pequeno. Ele falou: Davi, o que você sabe fazer? Eu sou bom na pedrada. Eu não sou bom numa funda. Amém? Essa eu sou bom. Em que você é bom, irmãos? Trabalhe com aquilo que você é bom. Faz aquilo que você gosta. Muita gente não tem alcançado a bênção porque tem feito coisas que ele acha que é bom para agradar outras pessoas. Mas você tem que fazer aquilo que você é bom em fazer. Amém? Davi, ele não se deslumbrou com as coisas de Saul. Ele usou a arma que ele sabia usar. Ele usou aquilo que ele sabia usar. Amém? Louvado seja Deus. Davi usou a funda porque ele era hábil em usar aquela arma. Que arma você tem usado? Irmãos, não acontece aqui, mas acontece em muitos lugares como aqui. A única arma que muitos crentes têm usado é a língua. Mas não é a língua para profetizar, é a língua para amaldiçoar, é a língua grande. Irmãos, nós temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos. Nós temos que ter objetividade. Temos que saber aonde queremos chegar. Saber que não só aonde vamos chegar, mas com quem vamos chegar. Amém? Se você quer ser um vencedor no ano de 2015, se você quer projetar e alcançar a sua bênção, você tem que saber aonde você quer chegar e como você quer chegar. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Muitos têm sofrido porque têm usado
as armas que não são suas, tem usado armas que não sabe usar, armas que são pesadas demais para ele, e tem feito cair. Mas hoje Deus te fala, meu irmão, Deus te fala, minha irmã, Ele vai te levantar, e vai colocar nas suas mãos uma arma poderosa para destruir todos os Golias que se colocarem diante de você. Amém? Não há muralha que vai te resistir. Aleluia. Todos os faraós vão se afundar no Mar Vermelho. Amém? Amém? Todos os que perseguirem vão se afogar no Mar Vermelho. Amém? Quarto, ter alvos definidos. Quarto princípio: alvos definidos. Amém? Irmãos, 2015 que seja um ano diferente na nossa vida, que nós possamos ter alvos definidos. Muitas pessoas atiram para todos os lados, tentam com tudo. Eu tenho um irmão mais novo do que eu. Irmãos, vocês ficam impressionados. Ele foi para os Estados Unidos, ele morou 2 anos e meio nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos ele trabalhou na padaria, ele tirou gelo, ele construiu muro de pedra, ele colocou piso em casa, ele fez isso aí em 2 anos e meio, isso de profissão. Ele veio para o Brasil. Irmãos, minha mãe até um dia preocupou, falou: ainda bem que o seu irmão não trabalhou numa empresa aérea, senão ele ia querer comprar um avião para ele. Ele é terrível, não tem uma direção, não tem pensamento, não tem alvo definido. Ele passando dificuldades financeiras na vida dele. E aí o cunhado dele falou assim: não, vamos comigo. O cunhado dele tem uma Kombi, compra peixe, tem uma peixaria. Falou: não, nós vamos descer no litoral, compramos peixe, trazemos e vendemos em São Paulo. Tá certo, ele tinha uma estrada, vamos. Chegou lá, comprou uma vez, veio, vendeu, achou bom, falou: esse é bom. Chegou a segunda vez, chegou lá, olhou e falou: não, vou comprar a canoa do cara, já que eu vou pescar o peixe e já vou levar para São Paulo, vou ganhar muito mais. A canoa está lá até hoje. Então é alvos definidos, nós temos que ter alvos, irmãos. Tem muita gente que muda demais de alvos, muda demais de pensamento. Hoje uma coisa é boa, amanhã já não serve mais. Nós temos que ter alvos definidos, ter a mente voltada para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Você não alcança as bênçãos na sua vida, ou até mesmo a gente, se nós não tivermos alvos definidos, a bênção não virá. Temos que ter direção certa. Irmãos, devemos colocar os nossos olhos no alvo. Se você quer estudar, que os seus olhos sejam no alvo de estudos. Se você quer ser advogado, comece a estudar daquilo, e não tire o seu alvo daquilo. Não deixe que nada tire o seu pensamento, a sua visão daquilo. Se você quer ser empresário, trabalhe para ser empresário. Se você quer ser professor, da mesma forma. Mas muitos hoje quer ser professor, amanhã quer ser empresário, amanhã quer ser advogado, não tem um alvo definido. Davi, ele tinha alvo definido. Existia um gigante e ele sabia onde ele queria chegar. Amém? Ele podia ter acertado em várias partes do corpo de Golias. Era muito mais fácil acertar o coração de Golias. Ele tinha quase 1 metro de peito, era muito mais fácil. Mas ele olhou para a testa de Golias, e todo o exército de Israel, ele olhava o tamanho de Golias, mas Davi olhava para a testa de Golias. Aquela testa eu não é, aquele é o meu alvo, aquela é a direção onde a pedra vai, ali eu não é. O povo tremia de medo de Golias e falava: é muito grande, nós não podemos vencer. Mas os olhos de Davi estavam fitos na testa de Golias. Ele sabia a direção
Aquela testa eu não erro, aquele é o alvo, aquele é o alvo. Não, nada tirou a atenção de Davi. Os barulhos de Golias, que era um guerreiro, ele começou a falar, não tirou a atenção de Davi, porque a atenção estava no alvo. Irmãos, muitas vezes não alcançamos nossos alvos, porque qualquer coisa nos distrai, qualquer namoro nos distrai, qualquer dificuldade nos distrai, qualquer cara feia do irmão nos distrai, qualquer coisa que não está do seu jeito te distrai. Se não tiver do jeitinho que você quer, você fala, já não serve para você. Irmãos, a igreja do século 21 tem se distraído diante das suas batalhas, diante das suas guerras, tem olhado para os lados, e não importava o que acontecia naquele lugar, naquele campo de batalha, os olhos de Davi não estavam com os soldados hebreus e nem com os soldados filisteus. Ele sabia que ele tinha uma oportunidade de, sabe o que? Casar com a filha do rei era bom, isenção de impostos era melhor ainda. Quem derrotasse Golias, no Brasil hoje, sem isenção de imposto, é uma bênção, né? Ele sabia, ele tinha a direção certa. Irmãos, devemos ter direção na nossa vida, saber o alvo que queremos chegar, aonde queremos chegar. Amém? Amém. Glória a Deus. Os olhos de Davi não vacilaram para acertar o alvo. Louvado seja Deus. Quinto, praticar e perseverar. Muitas pessoas, irmãos, não perseveram. É igual a história do meu irmão que eu te falei. Ele começa a ganhar muito dinheiro com isso, mas ele não dá do jeito que ele quer, ele troca, ele muda. A direção perseverar. Irmãos, para você alcançar, você tem que se dedicar, você tem que cada dia mais perseverar naquilo. Muitos no primeiro obstáculo, na primeira dificuldade, já para. Amém? Irmãos, nós não podemos parar diante da dificuldade, não podemos parar diante das nossas lutas. Irmãos, Davi ele não parou, ele sabia que ele tinha que perseverar. Irmãos, Davi, ele não matou, como eu falei, ele não matou o gigante já de uma vez. Primeiro teve que vir as primeiras lutas. Primeiro ele matou o urso, depois o leão, depois é que veio o gigante. Irmãos, perseverar. Muitos não têm alcançado a sua bênção porque não perseveram. Existem etapas que têm que ser cumpridas, existem coisas que temos que fazer a cada dia. Temos primeiro que matar um urso, depois um gigante, depois um leão, depois um gigante. Temos que ser uma coisa de cada vez. Amém? Perseverança. Irmãos, quantas pedras que Davi pegou? 5 pedras. Muitos falam, o que representa 5 pedras? Muitos falam que é os 5 ministérios da igreja. Outros falam, como é que era? Bill, as 5 gigantes que ele tinha que matar. Mas eu prefiro falar que as 5 pedras representavam, primeiro, eu até posso errar primeiro, mas eu tenho uma segunda oportunidade e uma terceira. Amém? Mas quando você tem uma segunda e uma terceira, as probabilidades de você acertar na primeira é muito maior. É a confiança. Ter consciência. Você não tem a obrigação de acertar na primeira. Quando você tem essa tranquilidade, as coisas acontecem. Amém? Davi, ele tinha a oportunidade se errasse. Podia às vezes ficar mais difícil depois. Mas é isso. Nós temos que ter perseverança. Saber que se acontecer um erro, nós podemos recomeçar. Quantas pessoas não tiveram suas dificuldades e recomeçaram? E foram
se tornaram grandes vencedores. Assim temos que ser nós. Davi, ele perseverou porque ele era hábil em usar uma arma. E para usar uma arma, irmãos, você tem que praticar. A Bíblia fala em Juízes, capítulo 20, versículo 16, que existia uma tribo dos benjamitas, de Benjamim, tinha 700 homens que eram canhotos, e eles conseguiam acertar um fio de cabelo a uma certa distância com a funda. Isso não faz de um dia para a noite, isso não acontece de uma hora para outra. Tem que praticar, muitas vezes tem que perseverar muitas vezes. Irmãos, sem perseverança nós não vamos alcançar os nossos alvos. Sem perseverança, 2015 vai ficar da mesma forma do 2014, vai terminar da mesma forma. Nós temos que ter perseverança, temos que lutar e buscar a direção de Deus para as nossas vidas, e saber que é perseverando que vamos alcançar a nossa vitória, perseverando que vamos alcançar a nossa bênção. Amém? E Davi perseverou, ele era hábil naquilo que fazia, porque ele perseverava, ele treinou várias vezes. Ele primeiro matou o leão, ele primeiro matou o urso, mas depois ele se tornou um matador de gigantes. Amém? Assim será na sua vida. Deus tem mais para você. Deus quer te fazer um matador de gigantes em 2015. Tudo que você colocar a mão vai ser abençoado. Toda muralha que se colocar diante de você vai cair por terra, porque sobre você existe uma unção diferente. Amém? Gostaria de convidar você a ficar de pé.